Nós estamos agora no mês de junho. Nós sempre estudamos pela manhã um livro da Palavra de Deus. Como encerramos em maio o livro que estávamos estudando, nós estamos fazendo uma série de pregações sobre a evangelização, sobre o anunciar a Palavra de Deus. Nessa manhã, eu quero pegar o texto que foi de abertura, Atos 1:8, e convidar os irmãos a refletirmos sobre esta passagem da paz do Senhor nosso Deus, em Atos, capítulo 1, verso 8, e nós vamos compreender a obra do Espírito Santo na evangelização. Atos 1:8, vamos ler todos juntos? Vamos juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém, queridos? Pai querido, rogamos que Tua palavra nesta manhã venha nos transformar, venha nos libertar, venha nos conduzir a experiências profundas contigo, a experiências profundas com o Teu Santo Espírito. Que nossos corações e nossas mentes estejam voltadas à Tua direção e ao Teu querer, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o Senhor Jesus deixa esse mandamento no início do livro de Atos, e é o seu último mandamento e a sua última anunciação antes dele ir aos céus. E ele diz então: vocês receberão o poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. A obra da evangelização, ela só é possível por meio do poder do Espírito Santo de Deus. A obra da evangelização não é obra humana, a obra da conversão humana, da transformação de vida, é uma obra divina, é uma obra que vem do Espírito Santo de Deus. Nós vamos, se você ler o livro de Atos todos, como nós estudamos já há uns 6 anos atrás, se eu não me engano, em Atos, eu denominei que não seria Atos dos Apóstolos, mas seria Atos do Espírito Santo. Nós vamos ver no livro de Atos diversas manifestações diferentes do Espírito Santo. A primeira delas é quando o Espírito Santo visita os apóstolos com labaredas de fogo, línguas de fogo, que as pessoas relataram que foi visto, que foi percebido, que foi notado, e que o apóstolo Pedro começou a anunciar e 3.000 pessoas se converteram a Cristo Jesus. Nós vamos ver depois uma segunda manifestação do Espírito Santo, quando Pedro vai pregar à casa de Cornélio, e lá também acontece a mesma experiência do Espírito Santo se manifestar de uma maneira em que se tornou visível, perceptível, palpável para aquelas pessoas, uma manifestação do Espírito Santo. Nós vamos ver mais adiante o Espírito Santo tocando na vida de Saulo, e Saulo se convertendo ao Evangelho, transformando aquele que era o perseguidor da igreja, o assassino de crentes, e transformando ele num pregador e num evangelista da igreja. Esse Paulo, então, esse Saulo se transforma, deixa de ser Saulo e se torna Paulo, e se torna o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra manifestação do Espírito Santo é também com Paulo, Barnabé e um grupo de irmãos que estão reunidos dentro da igreja, estão orando dentro da igreja, buscando a direção de Deus para a igreja, e o Espírito Santo fala com cada uma daquelas pessoas dizendo: separa para mim Paulo e Barnabé, porque eles vão anunciar a palavra de Deus então na Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. E é então essa obra do Espírito Santo comissionando pessoas para a pregação do Evangelho. Essa é uma evidência muito importante no livro de Atos. O Espírito Santo sempre agindo para que pessoas normais possam então sair para pregar o Evangelho. É isso que nós vamos ver no livro de Atos. O Espírito Santo capacita
Pedro, na primeira pregação, capacita Pedro entre os gentios, transforma Saulo, reúne a igreja para que a igreja então possa separar Paulo e Barnabé. Nós vamos ver também uma outra manifestação quando Paulo é preso com Silas, com Filipe, e lá acontece uma manifestação do Espírito Santo para que houvesse então a conversão daquele que era o guardião dos presos. E houve então uma salvação, pessoas foram convertidas e transformadas por meio dessas manifestações do Espírito Santo de Deus. Então, se nós queremos entender sobre a ação do Espírito Santo, nós precisamos compreender que quando o Espírito Santo de Deus age, é porque Ele quer convencer um coração incrédulo para que esse coração se arrependa dos seus pecados e conheça o poder de Deus, conheça o poder sobrenatural do Senhor, o nosso Deus. A igreja, desde os seus primórdios, ela sempre teve uma preocupação, e isso nós vamos ver em todos os concílios que ocorreram ao longo da história da igreja, concílio de Niceia, concílio da Calcedônia, aonde foram confeccionados os grandes tratados teológicos, sempre uma preocupação na soteriologia, porque eles tinham uma preocupação de que as pessoas compreendessem que a salvação era em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Nós vamos ver então que ao longo da história da igreja, essa sempre foi a grande preocupação. No século XIX para o século XX, acontece então, na cidade lá dos Estados Unidos, acontece algo diferente na Rua Azusa, que é os pentecostais falam então que é o avivamento da Rua Azusa. Tem até agora uma peça de teatro lá em São Paulo que eles caracterizam esse movimento. E aí é interessante, eu quero que vocês percebam, em Atos, a ação do Espírito Santo é para a conversão. No século XIX, a ação do Espírito Santo passa a ser sensorial. A ação do Espírito Santo, então, passa a influenciar as pessoas para dizer assim, eu estou sentindo o Espírito Santo. Eu estou percebendo o Espírito Santo. Então, ali, nessa experiência que aconteceu da Rua Azusa, aí não questiono se é ou não é de Deus, particularmente, eu creio que pode ser uma manifestação divina, não estou aqui para questionar isso. Mas eu quero dizer para os irmãos o perigo quando nós colocamos a ação do Espírito Santo no aspecto sensorial. O perigo de nós colocarmos o aspecto da ação do Espírito Santo com algo na pele, com algo em nossos sentimentos. Porque o livro dos apóstolos, o Atos dos Apóstolos, nos mostra que a manifestação do Espírito Santo está extremamente relacionada na conversão, na mudança de vida. Após esse movimento, então se espalhou aquele que se chama então o movimento pentecostal ao redor de todo o mundo, e o movimento pentecostal se caracterizou então pela glossolalia, as pessoas falando em línguas estranhas, e aí nós temos então diversas igrejas que mostram e falam que a principal evidência do Espírito Santo é você falar em línguas estranhas, ou a língua dos anjos, ou a línguas de mistérios. Particularmente, eu tenho a minha interpretação, e eu tenho a minha experiência, e eu digo para os irmãos que, para mim, a questão não é o que sai da sua boca. A questão, para mim, do Espírito não tem a ver com o que sai da sua boca. A questão, para mim, do Espírito Santo tem o que acontece no seu coração. O que acontece na sua vida. Porque a grande verdade não adianta você ter muito carisma. Jesus disse isso lá em Mateus 24. Senhor, em Teu mestre expulsamos demônios, em teu nome nós curamos pessoas, e o Senhor Jesus repreende e diz assim, afastai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. O problema não é o que está saindo da boca para fora, o problema é o que está acontecendo aqui dentro. Então não tem a ver com carisma,
A ação do Espírito, eu queria que os irmãos entendessem, não tem a ver com carisma, não tem a ver com pele, não tem a ver com sentimentos, mas tem a ver com o que acontece aqui dentro. E aqui, Jesus está dizendo para os seus apóstolos isso. Vocês vão receber um poder dentro de vocês, que esse poder, quando vocês estiverem de fato tomados por esse poder, isso vai transformar a vida das pessoas, porque isso é testemunho. Servirá de testemunho. A vida de vocês não será mais uma vida normal na terra. Não será uma vida desse cotidiano, dessas trivialidades. A vida de vocês será uma vida que manifestará, então, o poder sobrenatural de Deus. E essa é a experiência do Espírito Santo na evangelização. E que só é possível evangelizar, de fato, tomado pelo Espírito. É isso que nós vamos ver. As pessoas só se converteram com Pedro. Não é porque Pedro era um grande orador, só se converteram porque ele estava tomado pelo Espírito. Paulo só anunciou o Evangelho e as pessoas deram crédito à voz de Paulo porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender, que ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com pular, saltar, com rir, com gargalhar. Estar cheio do Espírito Santo tem a ver em transformar vidas. Vidas sendo transformadas, vidas sendo libertas de seus traumas, de seus problemas. Então, eu queria destacar aqui para os irmãos nesta manhã sobre esta ação do Espírito Santo na evangelização com 4 princípios para mim que são extremamente bíblicos e relevantes para as nossas vidas, para que nós possamos compreender a nossa missão e o nosso papel neste mundo como pessoas que querem ser usadas por Deus para a salvação de outras vidas. Porque é isso que significa ser crente. Ser crente não tem a ver com o que você sente. Ser crente tem a ver que você conheceu aquele que é o único caminho, a verdade e a vida, e que você, ao conhecer aquele que é o único caminho, a verdade e a vida, transformou sua vida. E ao transformar a sua vida, você experimentou então da graça de Deus, do poder de Deus para levar outras pessoas a esse arrependimento, a essa experiência com Deus. E é isso que é interessante para nós como igreja. E é isso que é importante que a igreja tenha essa clareza sobre a obra da evangelização. Como eu afirmei semana passada, um cristão que nunca evangelizou tem alguma coisa errada na soteriologia dele, tem alguma coisa errada na conversão dele, tem alguma coisa errada na experiência dele com Deus, da experiência dele com a palavra, da experiência dele de oração. Porque a evidência do Espírito Santo sobre a sua vida é essa manifestação da graça de Deus transbordando sobre você para transbordar na vida de outras pessoas. E por isso que então Pedro, cheio desse Espírito, ao falar, causou impacto na vida das pessoas. Não porque Pedro era intelectual, porque ele era analfabeto. Não porque Pedro era um grande orador, porque ele era pescador. Então o máximo que ele sabia fazer era dar uns bons gritos para que as pessoas joguem a rede de lá, puxa a rede, senão vai arrebentar. Ele não era um grande orador. Ele não foi preparado para isso. Mas ele estava tomado do Espírito Santo de Deus para anunciar o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, anunciado por grandes intelectuais, de pouca valia tem. Porque o Evangelho de Cristo só tem valor, de fato, quando a pessoa está tomada do Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa está tomada do Espírito Santo de Deus, acontecem transformações, acontecem libertações, acontecem mudanças de vida. Por isso que a igreja, quando ela anuncia a palavra de Deus, ela está anunciando, e ela precisa anunciar, no poder e no vigor do Espírito Santo. Porque se não for assim, é obra humana. E se é obra humana, é obra cansativa, é obra que vai trazer enfado, é obra que não vai trazer o resultado que Deus deseja para as nossas vidas. Então, primeiramente, que eu e você possamos entender que a obra de ter o Espírito Santo sobre nós é essa obra que nos capacita a testemunhar deste Evangelho poderoso e libertador do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda realidade que eu e você precisamos entender, e agora eu quero que você volte nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, João 16, do verso 5 em diante, eu quero que vocês leiam junto comigo.
Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, a obra do Espírito Santo está relacionada com a conversão. A obra essencial do Espírito Santo é uma obra que leva ao arrependimento. Pastor, nós estamos tomados do Espírito Santo. Então eu quero saber, querido irmão, se você está cheio do Espírito Santo, qual é o pecado que você está confessando diante de Deus e que você está se arrependendo hoje diante de Deus? Porque arrependimento no coração humano só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Porque o máximo que nós podemos sentir como humanos é remorso. A gente fica com remorso porque fez alguma coisa, mas arrependimento, que é uma decisão de não querer mais seguir o caminho que estava seguindo, isso é obra do Espírito. Essa é a obra do Espírito verdadeira. É a obra que me leva, então, a crer num Deus Todo-Poderoso, a uma obra de fé. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. E porque eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, nessa obra da fé, eu me arrependo dos meus pecados. Porque eu sei que ao olhar para esse Deus, eu sei que esse Deus é santo. Esse Deus é sem igual. Ele é sobrenatural. Ele é criador sobre todas as coisas. Ele é o sustentador de toda a vida. E quem sou eu diante desse Deus? Eu sou um pequeno mortal. Um pequeno ser mortal, vivendo como uma simples poeira cósmica, que em um momento deixará de existir. Mas, sendo assim um ser mortal, pequeno, esse Deus se compadeceu de mim. Se compadeceu, me levando a compreender que Ele existe e que Ele tem propósito comigo. Ele tem um propósito para com a minha vida. E o propósito dele é tão magnífico e tão sublime que Ele entregou o seu Filho por mim e por você. E Ele diz, isso, a entrega do meu Filho, é obra de amor por você. Você sendo essa poeira, que vai deixar de existir daqui a alguns dias, Ele morreu por você. E não há mensagem mais poderosa do mundo do que essa. Você pode estudar todas as teses budistas, elas não te levarão a compreender este propósito de amor. Você pode estudar todos os grandes filósofos, e a maioria dos filósofos vão cair no nada, no niilismo. Vão cair e virar, que é a vida? A vida não é nada. Mas a vida, segundo a palavra de Deus, segundo Cristo Jesus, é você, um ser pequeno, mortal, falível, pecador. Um Deus te ama. Um Deus te ama incondicionalmente. Um Deus te ama de tal forma que o seu Filho morreu por você. Essa é a obra magnífica do Espírito Santo de Deus, que nos leva a uma mudança. Então, a obra do Espírito Santo, queridos irmãos, inequivocamente ela está relacionada à conversão de vidas. Arrependimento e fé. Confiar em Deus, isso é fé. Em arrependimento, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar e viver de acordo à vontade boa, perfeita e agradável desse Deus. Uma segunda manifestação desse Espírito sobre nós, queridos irmãos, é ainda mais magnífica para mim, que está lá na carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ler alguns trechos da carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai nos falar, então, de 3 coisas para mim que são impressionantes, sobre a grandiosidade desse Deus e da ação desse Espírito. Percebam, não tem nada a ver com um aspecto sensorial, não tem nada a ver com sentimentos seus. Muito pelo contrário, tem a ver com a sua razão, com a sua consciência. Você olhar para si e perceber, o erro deste mundo sou eu. Não é o outro, sou eu que sou errado nesse mundo. Então eu preciso me arrepender. E olha que coisa impressionante essa obra do Espírito,
que a primeira é a obra da conversão, mas a segunda obra do Espírito é o convencimento. Ele vai nos convencer disso. Vá comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa obra do Espírito, ela é profunda em nós. E aqui é uma situação que eu quero que você compreenda à luz desse texto. Que essa ação do Espírito, ela não tem fim em nós. Ela não tem fim. Querido irmão, o teu primeiro arrependimento, ele precisa ser evidenciado no teu arrependimento diário, na tua confissão diária. Porque nós não conseguimos ter a mente de Cristo. Você consegue perdoar como Cristo perdoa? Você consegue ser pacificador como Cristo foi pacífico? Você consegue acreditar? Essa é dura. Essa é muito dura. Você consegue acreditar que Deus pode modificar o coração do assassino mais cruel, sanguinário que existe sobre a face da terra? Olhem para mim e olhem para Paulo. Ele era Saulo. Ele mandava as pessoas apedrejarem as pessoas, assassinarem as pessoas. E Deus teve misericórdia de Saulo. No meio do caminho para Damasco, Deus fala com Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ainda tem uma chance na sua vida. Essa é a obra do Espírito. Amém? Essa é a obra do Espírito. Ainda tem uma chance para você. A chance não se reside em você, Saulo, nas suas obras. A chance não se reside na sua compaixão. A chance não se reside no seu pseudo-pensamento de você ter atos de bondade. Não. A chance, Saulo, está em você reconhecer Cristo Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E o que Saulo faz? Reconhece. Abre mão do seu título romano, abre mão do seu título perante o Sinédrio e perante os líderes religiosos de Jerusalém, para se tornar servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. E como ele vai terminar a vida dele? Assassinado pelo Império Romano em Roma. E assim ele termina os seus dias. Obra do Espírito. Obra do Espírito. Você crê nisso? Oh, queridos irmãos, a igreja precisa crer.
A igreja precisa crer que a obra do Espírito transforma corações empedernidos e cheios de pecado, de lascívia, de ódio, de raiva, de rancor, de desumanidade. A igreja precisa crer que o Espírito Santo tem poder para transformar vidas. Só assim, de fato, teremos a mente de Cristo. Só assim, de fato, testemunharemos com o poder do Espírito. Mas Paulo não para aqui. Vira algumas páginas, vai ali no capítulo 6. Capítulo 6, verso 19. Ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus em seu próprio corpo. Todo mundo gosta de casa arrumada, não é verdade? Eu gosto da Soraya, quando ela termina de arrumar a casa, ela vem e senta do meu lado, sempre ela fala a mesma frase. Esses 20 anos que a gente convive, ela fala: ai, como eu gosto de casa arrumada, Carlos. A gente fica descansado, né? Aí eu falo: o nosso Deus gosta de casa arrumada. Por isso, Ele deu o Espírito Santo para você arrumar a sua casa. Arruma a sua casa, irmão. Arruma a sua vida, irmão. Arruma a sua vida, irmão. Eu falo isso com temor e tremor diante de Deus. Arruma a sua vida. Arruma os teus pensamentos. Arruma a tua consciência. Arruma a tua inconsciência. Arruma a tua vida, irmão. Que os desejos da tua vida sejam de fato agradar a Deus. Que os desejos da tua alma sejam de fato viver para esse Deus, glorificar o nome desse Deus, exaltar o nome desse Deus. Arruma a tua vida, irmão. Os dias estão aí, os dias estão chegando. Nós somos templo do Espírito. Ele quer habitar em mim, Ele está habitando em mim, está habitando em você. Mas como que está a tua casa? Como que está a tua vida? Como que estão os teus pensamentos? Você está sendo manso e humilde como é o nosso Mestre? Você tem amor pelas almas perdidas, como Cristo teve compaixão de olhar para aquela multidão que estava na beira da água, e os discípulos estavam cansados, e Ele disse para os discípulos: vão, daqui a pouco eu encontro com vocês do outro lado da margem. E os discípulos nem se atinaram, mas como que Ele vai lá para o outro lado da margem? Mas Ele olhou e o coração dele se encheu de compaixão, porque Ele olhou e viu aquela multidão, e viu pessoas doentes, pessoas desvalidas, pessoas que estavam ali largadas, pessoas que estavam entregues pelo seu próprio caminho. Ele olhou para aquelas pessoas e o coração dele se encheu de compaixão. E Ele disse: é como ovelha sem pastor, eu preciso ficar aqui um pouco mais. Você fica um pouco mais por aquele que precisa de você, irmão? Você está orando mais por aquele que precisa, por aquele que está necessitando? Nós somos templo do Espírito Santo. Fala comigo isso. Eu sou templo do Espírito Santo. Fala com fé agora, igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, querido irmão, arruma a tua casa. Arruma a tua morada. Nosso Deus é santo. O nosso Deus é poderoso. Ele nos chama a termos a mente dEle, uma vida dEle, uma vida com Ele. Organiza. Organiza tudo que tem que organizar aí, irmão. Para de procrastinar. Para de deixar para amanhã. Começa hoje. E aqui é interessante, eu queria terminar sobre evangelizar, com o Espírito. Terminar no capítulo 12, no verso 31. O apóstolo Paulo, ele diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Busquem os melhores dons. Busquem.
Paulo está mandando eu e você. Paulo está mandando eu e você. Busquem os melhores dons. Busquem. Paulo está nos dando um imperativo. Como o Senhor Jesus nos deu o imperativo. Vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você reconhece que há um Deus sobre todo o universo, que esse Deus te amou de tal forma que deu Cristo Jesus por a sua vida, e se você compreende que esse Deus é santo e que você está na busca dessa santificação e desse arrependimento, para que esse Espírito Santo comece a te regenerar de dentro para fora. Sabe o que é isso? Minha sogra fez a cirurgia da hérnia, tirou 5 hérnias. Na recuperação, começou um abscesso crescer, ela começou a sentir muitas dores, deu uma infecção dentro dela. 2 domingos atrás, a Soraya foi correndo com ela para o hospital, chegou lá no hospital, um quadro de sepsemia da minha sogra. Na segunda-feira, 9 horas da manhã, minha sogra estava entrando de novo na sala de cirurgia. Na hora que o médico foi fazer a cirurgia na minha sogra, ele foi abrir, disse que explodiu de tanta infecção que tinha. A cirurgia durou umas 3 horas. Na hora que a minha sogra estava saindo, ela passou mal, entrou em choque, e eles trouxeram ela de novo. Acudiram a minha sogra. Aí no outro dia eu fui para lá, ia ficar com a minha sogra. Aí o médico virou e falou assim: chegou na hora certa, mas meia hora ela morreria. Chegou na hora certa de tirar toda a infecção. Quinta-feira a gente foi para lá. Aí eu estava com a minha sogra sentada na minha frente. Aí eu falei para ela: ora pela gente. Ela orou aquela oração linda, cheia do Espírito Santo de Deus. Fez aquela oração que toca na nossa alma. E ela falou: meu Deus, obrigado, porque o Senhor me livrou da morte. Eu quero te dizer hoje, querido irmão, existe uma hora certa nesse mundo. Existe uma hora certa em que Deus está no controle de todas as coisas. Não é um acaso de você estar aqui nesta manhã. Não é um acaso nós estarmos estudando a obra do Espírito sobre nós. Não é um acaso que Deus está nos levando a compreender que nós precisamos orar hoje e falar: Senhor, eu quero o Teu Espírito. Eu quero o melhor dom do Teu Espírito. Eu quero, de fato, ter essa mente do Teu Filho por meio do Teu Espírito. Eu quero, de fato, experimentar profundamente esta obra do Teu Espírito. E assim como o médico lá falou que foi a hora certa e conseguiu tirar toda a infecção, limpar toda a infecção, aí essa semana nós fomos lá para tirar o dreno, e na hora que a minha sogra saiu: Carlos, você acredita que era um cano desse tamanho que estava dentro de mim? Eu falei: credo, minha sogra, desse tamanho, parece até lombriga. Ela falou: eu falei para a mulher, parece até uma lombriga que você está tirando de dentro de mim. Aí ela virou e falou para mim assim: Carlos, Deus me salvou. E para mim essa é a grande obra do Espírito. Deus me salvou. Deus me salvou. Porque tinha uma infecção dentro de mim, que é o pecado. E o pecado ia me levar para uma eternidade sem Deus, para uma vida desesperadora, sem o Senhor. Uma vida sem nenhum tipo de paz, sem nenhum tipo de alegria, sem nenhum tipo de amor. Mas Deus
me salvou em Cristo Jesus. E a marca que Ele me deu é esse Espírito Santo da promessa, que me habita agora, para que eu possa viver uma vida levando outras pessoas a terem fé e arrependimento. Que hoje, ao sair daqui, você faça essa oração. E ao falar sobre essa oração, eu lembro de um jovem de seus 20 e poucos anos, e que no século XVIII ele começou a orar assim: me encha do teu Espírito, Senhor. Me encha do teu Espírito, Senhor. Me encha do teu Espírito. Diferente da Rua Azusa, aquele jovem, ele começou então a fazer essa oração, e começou a fazer essa oração pública dentro da igreja: me encha do teu Espírito. E alguns irmãos então começaram a pregar o Evangelho, e as pessoas começaram a se converter. E no século XVIII teve o grande avivamento do país de Gales. E fruto desse grande avivamento, nós temos o fruto da abolição da escravatura na Inglaterra, com William Wilberforce. E que isso não se desencadeou apenas na Inglaterra, foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil, veio para o mundo todo, porque a obra do Espírito, ela faz mudança de vida e mudança no mundo. Vamos pedir nessa manhã: Deus, me dá o teu Espírito. Feche os teus olhos, fique em pé comigo na presença do Senhor nesse momento. Senhor, nesta manhã, Pai, que nossas vidas realmente desejem ser cheias do teu Espírito. Que nossas vidas, de fato, hoje, ó Deus, desejem ser tocadas e transformadas pelo teu Espírito. E que o nosso viver seja realmente, ó Deus, para manifestar esse teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, aos corações que precisam ser transformados, como o Senhor transformou Saulo, que precisam ser libertos, como o Senhor libertou a tantos, que precisam ser curados, como o Senhor curou a tantos. Que nesta manhã a nossa mente possa, Deus, ser completamente rendida ao Senhor, e que nós possamos hoje, ó Deus, arrumar o nosso mundo interior, arrumar a nossa vida, se colocar diante do Senhor, em arrependimento, ó Pai, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos ao teu caminho eterno, Senhor. Guia-nos, ó Deus, ao centro da tua vontade, ao centro do teu querer. Guia-nos ao teu andar, ao teu meditar, ao teu pensar. Pai, que nessa semana, ó Pai, nossos corações cheios do teu Espírito, venha levar, ó Deus, essa palavra aos corações que precisam receber, ó Pai, essa semana. Aqueles que vão precisar receber esta palavra, possam ser tocados pelo teu Espírito, possam ser libertos, possam ser curados, possam se converter e se arrepender aos teus pés. Enche-nos, Espírito Santo do Senhor, enche as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.